Olá, amados irmãos, eu gostaria de conversar com você hoje sobre um assunto muito importante, fundamental na vida cristã, a voz de Deus. Você já sabe reconhecer a voz do seu Criador? Sabe quando Ele está falando com você? Você sabe ouvir a sua voz? Então, sobre esse assunto, eu gostaria de conversar com você sobre 6 coisas. A primeira coisa é, se Deus não fala. Então, se Deus não fala, então toda a Bíblia é falsa. Então nossa fé reposa no vazio. Se Deus não fala, então como é que esse Deus vai se revelar, vai se manifestar para as suas criaturas? Como é que Ele vai expressar o seu ser? Não é? Então toda a fé cristã cai por terra, porque se Deus não fala, é até razão de crermos que Ele não existe. Mas o fato é que Deus fala. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, uma coisa muito importante. Ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o que esse texto está dizendo, amados? Ele está dizendo que o Deus criador do universo, Ele é um Deus que tem prazer na comunicação. Ele é um Deus que tem prazer de ter o diálogo com as suas criaturas. Ele é um Deus, não é um Deus silencioso, um Deus distante, mas Ele é um Deus que fala, que expressa a sua natureza, que expressa os seus sentimentos, os seus pensamentos. Ele gosta de expor aquilo que está no coração dele. Ok, a terceira grande verdade que nós temos nessa mensagem é: será que todas as pessoas sabem reconhecer a voz do seu Criador? Nós temos o exemplo lá em 1 Samuel capítulo 3 e versos de 4 a 11, onde o pequeno Samuel, ele era um jovem e ele ouviu por 4 vezes a voz de Deus. 4 vezes o Senhor chamou o nome Samuel, Samuel, e Samuel acordava, levantava e ia lá com o sumo sacerdote ali e dizia: o Senhor me chamou, e o sacerdote dizia para ele: filho, eu não te chamei, volta para a tua cama. E durante 3 vezes aconteceu isso. Então, na 4ª vez foi que Samuel pôde identificar a voz do seu Criador. Ele pôde saber que Deus mesmo estava falando com ele. Meus amados irmãos, isso não é muito diferente de hoje. Eu quero dizer para você, a maioria dos crentes não sabe identificar a voz do seu Criador. Muitas pessoas hoje, Deus está falando com elas, mas elas não sabem que Deus está falando com elas. Então, por isso, muitas vezes, o crente, ele não tem direção, ele não tem uma luz no caminho, porque ele não sabe identificar a voz do seu Criador. Eu quero fazer a 4ª pergunta para você: como Deus fala? Achei muito interessante essa pergunta, porque é o seguinte: quando Deus falou com Abraão, lá no capítulo 22 e versículo 2 do livro de Gênesis, Deus estava indicando para Abraão o lugar onde ele ofereceria o seu filho em sacrifício. Ele falou uma seguinte frase, ele falou a seguinte palavra para Abraão: no monte que eu vou te indicar, ou no monte que eu vou te revelar. Ou seja, a comunicação de Deus, ela é uma comunicação progressiva. Deus, ele não vai revelar todas as coisas de uma só vez. Deus quer falar com você diariamente. À medida que Abraão ia andando com Deus, Deus ia falando com Abraão. Deus poderia ter dito: olha, você vai sacrificar no monte tal, o 3º monte ou o 4º monte, o nome desse monte é tal, então você se dirige a esse monte, olha, você vai andar por aquele caminho, quando chega lá, entendeu? Você vai encontrar o monte. Não é assim que Deus fala. Deus ia falando com Abraão à medida que o dia ia passando. Todos os dias ele ia revelando o local certo para Abraão. Então eu quero dizer para você, meu amado, Deus não mudou hoje. A 5ª pergunta que eu quero fazer para você sobre esse assunto é: como Deus fala hoje? Hoje a palavra de Deus diz que Ele fala através do seu Espírito Santo. Quando você lê lá no livro de João, capítulo 16, e versos 12 a 14, eu gostaria de ler para você: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, amados irmãos, como é que Deus fala conosco hoje? Deus fala conosco através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é que está canalizando a voz de Deus. O Espírito Santo, na verdade, é a voz de Deus. Ele anuncia, ele revela, ele ensina, ele guia, ele mostra, ele indica o caminho, ele pega pelas mãos, ele conduz. Então, ele é hoje o porta-voz, o canal pelo qual Deus fala conosco. Agora eu quero fazer a sexta pergunta para você, baseado nesse texto. Uma outra verdade: será que chega ao ponto em que Deus realmente não fala mais com a pessoa? Isso é um negócio muito interessante. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, verso 6, fala da história de um homem a quem Deus não falou mais com ele. O seu nome era Saul. Devido muitas e muitas vezes o Senhor nosso Deus falar com aquele homem e o seu coração está sempre endurecido, ele está sempre não levando a sério as coisas que Deus falava com ele, o resultado é que chegou ao ponto de Deus não falar mais com ele. Eu queria abençoar você, meu amado, com essas palavras e dizer que o Senhor nunca chegue a esse ponto de não falar mais com você, que Ele sempre encontre em você um coração aberto, um coração obediente. Escute sempre a voz do seu Criador. Quando Saul deixou de ouvir a voz do seu Criador, aquilo foi o fim para a vida dele, aquilo foi um inferno na vida dele. Que isso jamais aconteça com você, meu querido, de você deixar de ouvir a voz preciosa do seu Criador. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe com essas palavras.